Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 26, versículo 36, texto sagrado diz assim para nós: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Igreja querida, obreiros, missionários, o texto sagrado lido por nós, conhecido por toda a igreja, uma vez que é o texto áureo do cristianismo, e nós da Assembleia de Deus, pelo menos uma vez no mês, nos reunimos diante da mesa do Senhor, trazendo à memória a morte vicária de Jesus, todo o contexto salvífico da cruz, cumprindo essa ordenança divina, anunciando a morte do Senhor até que venha. O texto é familiar. Na leitura bíblica, você que tem conhecimento e familiarizado com os textos, você já deve ter pregado nessa história, ou cantado, ou ouviu algumas canções que fazem menção ao sacrifício de Jesus na cruz. E eu estava orando a Deus e pedindo um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade, quando esse texto saltou da Bíblia e me fez refletir em todo o cenário e na sua suprassumo importância, é óbvio, destas cenas, e em apreço o ambiente chamado Getsêmani. Texto sagrado registrado por Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22, e João, a partir do 18, traz para nós as cenas finais de Jesus, toda a sua dramaticidade, iniciando ali na noite de quinta-feira, madrugada de sexta, e um episódio, ou os episódios de sofrimentos de Jesus antes dos açoites na Fortaleza Antônia. Repito e reitero, o texto é muito familiar, e eu quero esta noite pensar lições de uma maneira expositiva, baseado nos relatos dos evangelistas. Repito, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Pastor Otoniel, esse sofrimento de Jesus no Getsêmani, as lições que eu posso pensar desse ambiente cruento, crudelíssimo, doloroso, amargoso, tristoso de Jesus nesse jardim chamado Getsêmani. Jesus não só sofreu esta noite, Jesus não só sofreu aquela madrugada e a manhã de sexta, não.
ao longo do ministério de Jesus, ele sofre muitas oposições, ele sofre o levante do sinédrio, dos maiorais do sinédrio, toda a hostilidade dos religiosos, e agora, em apreço, a última noite de Jesus, enquanto homem, enquanto terreno, ele vive e nos ensina, uma vez que nós somos seguidores de Cristo, cristãos, servos de Jesus. Esse texto aqui nos leva a algumas verdades que eu quero elencar dessa dolorosa noite, quando Jesus já está rumando-se para o Gólgota, rumando-se para o Calvário. Então observe, no ambiente do Getsêmani, Jesus resiste, Jesus mantém firme. Então, se no Getsêmani ele obedece, se Getsêmani é obediência, cruz é um sacrifício exposto. Se você pensar comigo nessa via, que Getsêmani fora uma luta, uma prova secreta, o Gólgota foi uma exposição e uma prova pública. No Getsêmani quase ninguém viu. No Gólgota, todos que passavam podiam observar. Para os gregos, loucura; para os judeus, ignomínia, vergonha; mas para nós é amor, é graça, é bondade, é misericórdia, é poder. Então você vai observando comigo nessas cenas tão conhecidas, quando Jesus reúne os seus discípulos. Se você observar o ponto de vista de João, capítulo 17, só João escreve a sua oração sacerdotal, quando Jesus ainda está com os 12, porém se adianta do grupo, Judas. Quando ele se adianta para os ajustes e a orquestração dos seus próprios interesses, dos 12, Judas sai, permanece 11. Dos 11, Jesus diz assim: vamos ali comigo orar. E dos 11 ele diz para 8: fique aqui. E vem só os 3, Pedro, Tiago e João, que é o texto que nós lemos, quando o evangelista Mateus diz para nós no versículo 36, que Jesus disse a seus discípulos: vocês fiquem aqui e eu vou ali orar. A ideia que se dá é que estão na entrada do horto, na entrada desse jardim. Aí Deus diz assim para os 11: fiquem 8, e só vem comigo 3. E eu fiquei pensando me permita usar essa frase, nessas repartições, nessa fragmentação e nessa divisão que Jesus faz. Ele podia dizer para os 11: vem, mas ele diz só para 3: vem. Pastor, quem são esses 3? São aqueles que viveram com Jesus. São os 3 que, por exemplo, em Lucas capítulo 5, os 3 eram pescadores, e aí pescaram a noite, trabalharam a noite toda e não pescaram nada. E Jesus disse assim para eles: lance a rede. E eles lançaram, a rede ficou cheia, barquinho quase afunda. E Jesus diz assim: agora vocês larguem tudo isso e me segue. É mesmo, Jesus? Abandona tudo isso e siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então ali eles são chamados para o ministério. O que eles eram? Pescadores. Então eles eram acostumados a pescar peixes vivos, tirar da água, esperar morrer para o consumo ou para o comércio. Então é normal, pesca peixe vivo, tira da água, morre. Agora Jesus diz assim para eles: pescar peixe, mas não, agora vocês vão pescar homens. Se vocês pescavam peixes vivos para morrer, agora vocês vão pescar homens mortos para viver. Vamos. E foram. O texto sagrado diz que eles vão. Então, nesse ministério integral com Jesus, o que eles veem, pastor? Irmãos, eles veem leprosos sendo purificados, eles veem coxos andando,
Eles vêm surdo ouvindo, cego vendo, mudo falando. Eles entram com Jesus na casa de Jairo e vê a menina sendo ressuscitada. Eles participam de ambientes miraculosos, surpreendentes, alegres de Jesus. Eles participam das multiplicações que Jesus realizou, viram Lázaro saindo do sepulcro. Por que eu estou desenhando isso para vocês? Porque eles estão acostumados a estarem com Jesus no prodígio, no milagre, na bênção, na alegria. Agora Jesus olha para eles e diz assim: tem uma nova matéria para vocês, tem um novo módulo. Vocês agora vão passar para um novo momento. Vou fazer o que, Jesus? Vamos entrar comigo aqui para a gente orar um pouco. Vamos entrar comigo nesse jardim. E aqui inicia a nova matéria deles, que foi ver o Mestre Jesus, que botou viúva chorosa para se alegrar com a ressurreição de um filho. Foi o Jesus que fez milagres instantâneos e pessoas voltarem à vida e se alegrarem. Foi Jesus que banqueteou numa festa na casa de Lázaro. Agora vão ver um Jesus triste, vão ver um Jesus angustiado. E eu disse: meu Deus do céu, Jesus poderia camuflar ou isentá-los dessa realidade ou dessa verdade, mas não. Por que Jesus não os isentam dessa verdade? Para ensinar para nós que no Evangelho, no exercício missional do meu chamado, eu vou ter intempéries, eu terei situações adversas, contraditórias, reveses. Dias atrás alguém disse assim, na igreja, eu estava me preparando para pregar, alguém disse assim: aqui é proibido ser triste. Eu falei: irmão, vai ser triste onde? Se aqui eu tenho que ser real, se aqui eu tenho que jogar real, porque lá fora eu posso ser ideal, lá fora eu preciso ser alguém que agrade a todos. Aqui não, aqui eu estou na casa de papai, aqui eu estou diante da presença daquele que me conhece por dentro e por fora. Então já quero dizer algo aqui para alguém: na presença de Deus você não precisa ser ideal, você precisa ser real. E Jesus está ensinando para eles: olha, vocês vão ter essa realidade. Vai ter um dia que vai chorar, vai ter um dia que vai se entristecer, vai ter um dia que vai ficar angustiado. Eu sou do tempo que vovô pregava e anunciava os cultos dizendo: venha para Jesus, ouvir a palavra, venha para Jesus. Na quinta-feira Deus vai falar contigo. Hoje você tem que dizer assim: venha para a igreja, uma porta vai abrir, venha para a igreja, algo miraculoso vai acontecer. Mas e aí a pessoa vem e tem aquela ideia de ganho, de conquista, e só de vitória, só de prosperidade, só de triunfo. De repente chega na igreja e algumas coisas começam a acontecer, começa a perder, começa a chorar, é coisa que não dá certo. Que tal nós pregarmos assim? Em vez de vem para Jesus, você vai parar de sofrer, a gente pregar assim: vem para Jesus, você vai aprender a sofrer para não parar. Está doendo, mas eu não paro. Está difícil, mas eu não paro. Está sofrido, mas eu não paro. Pastor, está amargoso, mas eu não paro. Situação não está legal, mas eu não paro. Jesus, em Mateus capítulo 10, ele chama os seus discípulos e diz assim: eu vou enviar vocês, mas antes eu vou prepará-los. Ok, Jesus, e aí? Aí Jesus começa ensinando. Aqui eu aprendo uma lição interessante. Jesus pode até chamar o incapacitado, mas nunca envia o despreparado. Aí ele vai ensinando, ele vai capacitando. Depois ele diz assim: vocês vão, agora vão, só com um detalhe: quando chegarem em algum lugar e não serem bem recebidos, bata o pé, suba a poeira e se embora. Pastor, por que Jesus ensinou uma lição tão dura? Para ensinar para nós que a sua missão é maior do que a sua decepção, que a sua missão é maior do que a sua rejeição, que a sua missão é maior do que o seu propósito. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para dizer para alguém: se você tem
se você está, se você veio aqui, até trouxe essas angústias, essas tristezas, essas lágrimas, aqui é o lugar de você dizer para Ele: Senhor, estou diante de Ti, me cura, trabalha em mim, faz por mim, apesar de mim, eu sei que eu estou nas Tuas mãos, estou jogando real, é isso aqui, eu sou isso aqui. Então olha só, olha que coisa interessante pensarmos nisso. Por exemplo, quando o salmista 126 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Salmo conhecido de todos nós, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E aí eu digo para alguém: quem é que lhe disse que para chorar tem que parar? Pastor, estou chorando. Ande. Pastor, não está legal. Caminhe. Pastor, está tudo muito difícil. Caminhe debaixo de dificuldade. Pastor, tem dedo em riste. Caminhe debaixo de dedo em riste. Pastor, tem gente desdenhando. Caminhe embaixo de desdém. Pastor, tem gente se apontando. Caminhe debaixo de apontação. Mas a palavra, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui para dizer para alguém agora. Se você puder levantar as suas mãos assim, isso, levante, isso. Palavra simples, porém essencial. Não é hora de parar. É hora de você continua. Você pode bater na mão de quem está do lado e dizer: parar não. O salmista 126, no verso anterior, diz assim: ó, os que semeiam em lágrimas colherão em... Irmão, agora imagine alguém semeando laranja, vai colher o quê? Laranja. Semeei manga, vai colher o quê? Manga. Agora, isso não existe na agricultura, não tem na terra, isso não é normal, isso é sobrenatural. Mas na naturalidade, semeou laranja, colhe laranja. Semeou manga, colhe manga. Semeou lágrima, colhe... No natural é lágrima, semeou lágrima. Agora, quem leva a preciosa, posso até ir em lágrimas, eu posso até semear em lágrimas, mas na hora da colheita, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: prepare-se para alegrar, prepare-se para alegrar, prepare-se para alegrar. Aí tem um texto que eu gosto muito, conhecido da igreja, quando o salmista diz assim no Salmo 30, o salmista diz assim: ó, o choro pode durar uma... Então olha só, chorar, o salmista diz pode, ou seja, é uma possibilidade. Tem dia que eu choro, tem dia que eu não choro. Então o texto diz aí: o choro pode. Então tem dia que você vai chorar uma noite, mas ele continua dizendo assim: mas a alegria vem. Eu posso até chorar, mas se chorar, pode ser que alegro? Não. Porque se chorar, não posso. Será que dá para eu? Não. Se chorar, fica tranquilo, que a alegria vem pela manhã. Agora observe. Choro à noite e me alegro de manhã. Eu não sei você, mas eu, quando olho para um texto, eu sou curioso. Eu disse assim: Senhor, entendi perfeitamente. Se chorar de noite, alegro de manhã. Mas aqui uma dúvida: e o período da tarde? O que é que eu faço? Aí o salmista diz assim: chora à noite, alegra de manhã. Aí eu perguntei para o texto: e à tarde? E o Espírito disse no meu coração: curte a alegria que você sentiu de manhã. Pastor, então como é que eu vou viver? Noite choro, manhã alegro, tarde
tarde vou curtir, noite choro, manhã alegro, tarde vou curtir, manhã, pastor, eu vou até onde com isso? Pois é. Enquanto na terra é esse processo sazonal, claudicante, vulnerável, e a igreja vai vivendo, sorrindo, chorando, alegrando, sorrindo, e aí que fica firme, não para não, porque nós vamos morar em um lugar que a Bíblia diz que lá não haverá lágrima, não, lá não tem choro, lá não tem choro. Pastor, mas e as noites? Pois é, fica tranquilo que lá também não. Então lá é o que, pastor? Alegria, 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 alegria. Agora eu gosto demais também de outro salmo. E já vamos aqui para outro versículo. Olha o que o salmista, Salmo 11, diz assim, ó: no Senhor confio, como dizeis, ó minha alma, foge para a montanha como foge os pássaros. E aí você percebe o salmista assim, angustiado e tal, apreensivo. De repente ele diz assim, porque os ímpios armam um arco e põem a flecha para atirarem. E aí ele diz assim, ó: os olhos ou as pálpebras do Senhor provam os justos. Eu falei, é legal esse salmo. As pálpebras do Senhor provam. Irmão, aqui para vocês, pálpebra, lá para nós no interior de São Paulo, é essa pele do zóio que fica aqui em cima. Entende? Tem pálpebra aí? Para nós é pele do zóio. Pastor, o que é isso? Você percebeu? Que a minha pálpebra e a tua pálpebra só está à mostra quando eu fecho os olhos, bem devagar. Aí você vê a minha pálpebra. Se eu piscar, você sabe que eu pisquei, mas você não chegou a ver a pálpebra. Aí o texto diz assim, ó: as pálpebras do Senhor provam. Então quer dizer, piscou, provou. Piscou, provou. Abriu, vitória. Piscou, provou. Abriu, vitória. Piscou, provou. Aí você, eu, te vendo dormir, sua pálpebra estará à mostra. Então imagine, pastor, pálpebra à mostra é prova contínua. Já pensou Deus dormir 2 horas? 2 horas de prova. Aí o texto diz, não dormitará. Nem tosque. Eu trouxe uma palavra para o coração de alguém esta noite. Aguenta firme que esse choro aguenta firme que essa lágrima passa, a vitória chega. Deixa eu ver quem recebe essa palavra em nome de Jesus. É o texto, versículo 36. Olha só, é dentro dessa ideia que eu estou trafegando com vocês no texto, quando o texto diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Quem está triste, pastor? Jesus. Aí o texto diz para nós que ele vai fazer uma oração, a oração que vocês conhecem. Agora, deixa eu dizer para vocês o que Lucas traz para nós na sua observação, quando Jesus está nesse ambiente amargoso. O que Lucas traz, pastor? Que Jesus começa a suar sangue. E eu vou ser lacônico aqui nesse contexto, mas uma pessoa num ambiente de tanta pressão emocional, moral, afugentamento, ela está com tanta angústia que ela começa a suar sangue. As suas glândulas sudoríparas começam a verter sangue por causa das veias finíssimas que se rompem. E aí um doutor francês, Barbet, dá um nome para essa situação, para esse fenômeno chamado hematidrose. Você conhece essa conotação? E quando Jesus começa a passar por isso, eu disse assim para o texto, mas espera aí, Senhor, já não tinha cruz? Já não tinha cravo? Já não tinha coroa? Já não tinha vergonha exposta, pública? Por que ele passa por este ambiente chamado Getsemane?
Por que ele vai sofrer nesse jardim chamado Getsemane? Observe, Jesus só não era só Jesus, mas ele era o Cristo. E a palavra Cristo significa o ungido. Então, se ele era ungido, eu começo a conectar com um ambiente chamado Getsemane, porque Getsemane é lugar de prensar a azeitona, ou prensa para extrair o azeite. Então o agricultor apanhava a azeitona e a trazia para o Getsemane, e na pressão, pressionando-a, se extraía o azeite. Então os céus, me permita agora pontuar isso, no mecanismo da celestialidade, Deus diz: agora é hora do meu filho provar que realmente ele é ungido. Bora para o Getsemane? Bora. E você sabe, o processo é fácil e é simples. Repito, o vinicultor, o agrícola, ele apanha a azeitona e traz para a prensa, e pressionando-a se extrai o azeite, tá ok? Mas um texto do profeta poeta Abacuque me chama a atenção, quando lá no capítulo 3, Abacuque diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Eu disse: espera aí, que produto é esse que mente? Como é que o produto da oliveira mente? É quando o agricultor, ele olha para o seu olival e diz: eita, que azeitona bonita, essa aí tem, não, essa é. E quando ele a traz para a prensa, espremendo-a, ela não se extrai, ela não solta o azeite, ela só tem aquela carnezinha, aquela massazinha da azeitona. Eu não sei como é que vocês chamam aqui, aquela carne da azeitona. Então ali o vinicultor disse: mentiu, mostrava que tinha, parecia que tinha, mas só foi pressionar, que saiu carne, não saiu azeite. É por isso que o profeta diz que o produto da oliveira minta. Ou seja, traz para a prensa, e na hora da pressão só se sai carne. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Para dizer para alguém: esse sofrimento, essa prova, essa crise, essa adversidade, esse ambiente contraditório que eu estou trazendo desde o início da nossa reflexão, é na hora da prensa que dá para saber quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem está, quem não está. Troca em miúdos, pastor. Vou trocar. Está na prensa, está na prova, está no Getsemane existencial. Aí vem para o culto, o pastor diz: vamos ouvir a irmã cantar um hino. Não quero, estou na prova, não dá, estou na luta. Pois é, só tem carne. Mas quando vem para a prensa, vem para o Getsemane: vamos cantar, irmão, vamos cantar, pastor. Debaixo de luta, na guerra, na guerra. Deixa eu ministrar uma palavra aqui lá no campo missionário, lá na congregação que você está e atende, lá no teu trabalho, é nas mais altas prensas, densas, tensas, que vai se extrair o melhor azeite, a unção. Enquanto você canta, ele trabalha; enquanto você prega, ele cura; enquanto você fala, ele abençoa. Que é isso, pastor? Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Tem o azeite no processo da prensa. Agora, tem algumas que parece que é, mas não é. Parece que tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só as mulheres aqui digam glória a Deus.
Minha senhora, com muito respeito e estima, sabe aquele sachêzinho de azeitona que a senhora compra e teu marido paga para fazer maionese, alguma coisa do tipo? Sabe aquele sachêzinho? Quanto é que custa aqui, Joinville, um pacotinho daquele, um sachêzinho? Sem caroço. Pode ser com caroço, tem problema. Diga aí. R$7? 7 conto aqui, ó. Super faturado, mas está valendo. 7 conto. Agora, R$7, um sachêzinho de azeitona. Ok? Agora, quanto é que custa meio litro de azeite? É quanto? Para não dar briga, vamos para 30. Falou 38, 30. Agora, imagine o sachê de azeitona olhando para o litro de azeite e dizendo assim: ô litrão, você é folgado. Por que, dona azeitona? Porque eu sou a matéria. Eu sou a azeitona. Eu sou a matriz. E por que eu custo 8? E você que saiu de mim custa 30. Aí o azeite vai ter que olhar para a dona azeitona e dizer: agradeço por existir, agradeço por ser, agradeço por eu vir de ti. Só que é o seguinte: sabe por que eu tenho esse valor maior? Sabe por que eu valho mais? Porque é verdade que eu sou a partir de ti, mas para eu chegar aqui, o que foi, azeite? Para eu chegar aqui, eu passei por uma eu passei por um processo, eu fui esmagado, eu fui pressionado, me pegaram e botaram numa prensa, e quanto mais esmagava, alguém dizia: ih, vai acabar. Jeová dizia: não, é agora que vai valer mais caro. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém: enquanto o inimigo estiver na prensa dizendo vai morrer, já era, a luta vai terminar com ela, a prova vai acabar com ele, Jeová está dizendo: é agora que vai ficar mais caro, é agora que vai valer mais. Eu estou sentindo ele aqui dizendo para alguém: aguenta, aguenta, aguenta. Você pode levantar a mãozinha assim, ó, bater na mão de quem está do lado e dizer: aguenta firme, não fuja da prensa, não desista dessa prensa. Você está ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. Ele está te encarecendo. Que maragojo vacia. Aguenta, aguenta. Aí Jesus disse assim: Pai, se possível for, passa de mim. Agora, permita-me, os teólogos me perdoem, é uma mente nervosa assim, pensando no texto, sem forçar o texto e sem forçar a exegese, mas pensa comigo aqui, pensa, Jesus: Pai, passa de mim esse cálice, faz sua vontade, mas eu trouxe uns amigos, deixa eu ver se estão comigo. E eles: volta lá onde eles estavam, e o texto diz que eles estavam
meu Deus do céu, eu convidei, e Jesus falou para eles, assentam aqui e vigiai comigo. Fica comigo. Irmão, Jesus, que é Jesus, pediu para alguém ficar com ele, por que você quer ficar só? Não, mas tá, vamos pensar nisso aqui. Só foi um lampejozinho para você parar. Bom, vamos lá, dormindo. E lembrando vocês que eles eram pescadores antes de ser discípulo. E os pescadores, a maioria dos pescadores profissionais pescam em qual período, irmão? À noite. Inteira? E agora o texto diz que não conseguiram ficar acordado 1 hora. Porque quando as coisas é do meu interesse, eu fico acordado, mas quando não é, eu vou dormir. Mas tá bom. Aí estava lá, os discípulos. Aí Jesus fala assim: vocês não conseguem vigiar comigo 1 hora? Fiquei pensando, por que esses discípulos dormem? Aí, dentre tantas e tantas explicações, especulações e viés, deixa eu só propor a você essa ideia. Por que eles dormem, pastor? Porque o Getsemane é meu. Só isso, pastor? Só isso. Existem Getsêmanes que não adianta, amigo, ficar acordado. Existe Getsemane que não é porque ele não liga para mim, não viu minha mensagem. Olha lá, o meu zap ficou azulzinho e ele não respondeu. Olha lá, fulano não atende a minha ligação. Olha lá, fulano a minha... Não é nada disso. É que tem Getsemane que é só meu. E é só teu. Então pare de ficar reclamando porque fulano não vem para o teu. É teu, é você que vai passar por isso, mas fica tranquilo, que se amigos da terra dormir, a Bíblia diz em Lucas 22, que o céu se rasga, e o anjo desce para confortá-lo. Tem ajuda de Deus descendo, tem conforto, tem conforto de Deus descendo para o teu auxílio, tem conforto de Deus descendo para enxugar as tuas lágrimas, tem conforto de Deus descendo para te agasalhar e para te abraçar e dizer: meu filho, minha filha, eu estou contigo nesse teu Getsemane. O texto sagrado diz para nós que eles dormem. Jesus, no propósito, 3 vezes volta e eles estão dormindo. Não é porque eles dormem que ele vai desistir do Getsemane. Eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém aqui, reta e direta, com estima e respeito: não desista desse teu Getsemane. Tem conforto do céu descendo esta noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O texto sagrado diz que Jesus é confortado, se levanta da oração e diz assim: o traidor já está chegando aí. Versículo de número 46. Levantai e vamos, porque eis que o traidor se aproxima. E você pode pensar no texto: pastor Toniel, o Judas também foi no Getsemane. Foi. Mas por que ele foi, pastor? Ele foi só para indicar o caminho. E sabe por que ele foi? Foi só para dizer: esse aqui este é o Cristo. Mas aí eu aprendo um negócio no texto muito interessante, que o Judas só foi no Getsemane porque o bolso estava cheio.
Como assim, pastor? Tem gente que até vai no seu Getsemane, só se for para lucrar alguma coisa. Então fique tranquilo, calma, Deus está no controle de tudo isso. Agora, sabe o que é lindo desse processo? Eu começo a encerrar, que ele não desiste do Getsemane. Finda o período do jardim, quando Judas chega, com um beijo denota quem ele é. Pedro saca da espada e a orelha do cabra, pum, Jesus abaixa e diz: vem cá, sem orelha, vem cá, deixa eu botar a sua orelha no lugar. Pastor, por que Jesus faz isso? Para ensinar para nós. Estou ferido, mas ainda posso curar. Estou falando com alguém que veio aqui dizendo: meu Deus, que Getsemane é esse? Deus me suscita para dizer ao seu coração: é nessas prensas da vida, mas eu ainda te uso, eu ainda te uso, eu ainda te uso, a missão ainda está de pé, o propósito ainda está de pé, a chamada ainda é a mesma. Jesus é conduzido para o Calvário, é exposto na cruz, sexta-feira, 3 da tarde, ele dá o brado: Pai, está consumado. Eu não fugi do Getsemane, eu não desci da cruz, mas eu também não fico na sepultura, ele não desiste do Getsemane, ele não desce da cruz, mas ele também não fica no sepulcro. O que eu quero observar com você aqui esta noite, baseado nisso? Jesus venceu a aflição, não desistiu da vergonha do Calvário, mas também não ficou no sepulcro. E se tinha uma coisa que Jesus tinha, que nós devemos ter, é quando emprestar alguma coisa, devolver. Jesus emprestou, pai, emprestou a manjedoura, nasceu, devolveu. Vou entrar em Jerusalém, emprestou o jumentinho, devolveu. Vou fazer a ceia, emprestou o cenáculo, devolveu. Vou me entregar à morte, emprestou o sepulcro e devolveu. Não tem ninguém na história da humanidade. O seu José de Arimateia? Sim, pois não. Então, o sepulcro que o senhor botou Jesus já está disponível de novo. Onde ele está? Aí. Está vivo, 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 está vivo. Por que eu estou dizendo isso para nós? Porque só tem vida em Cristo quem não desiste do Getsemane, não desce da cruz. E é tão lindo esse processo, porque ao longo da Bíblia, todos que ressuscitaram dependeram de alguém. Olha só, no ministério profético do Elias e do Eliseu, o texto é muito claro em dizer para nós que o filho da viúva de Serepta ressuscitou através do ministério de Elias. O filho da sunamita ressuscitou através do ministério de Eliseu. Todos os personagens da Bíblia ressuscitaram através de filho da viúva de Naim, através do ministério de Jesus. Lázaro, através do ministério de Jesus. Dorcas, através do ministério de Pedro. Eutico, através do ministério de Paulo. Aí penso eu, Jesus no sepulcro, o inferno. Quero ver quem é que vai vir te buscar. O Senhor buscou todo mundo. E agora? Ele falou: não, eu não preciso me buscar não. Eu mesmo, eu dou a minha vida e eu posso torná-la a tomar. Ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e o poder para tomá-la.
Eu tenho uma boa notícia para dar aqui para esta igreja. O nosso Jesus ressuscitou. Uau, pastor, aleluia, glória a Deus. Pois é, houve personagens na Bíblia que ressuscitaram e depois morreram. Ele não, ele ressuscitou e está viva. Quem é que pode levantar as mãos e celebrá-lo, porque ele está? Você quer desistir desse teu Getsemane? O que você quer parar com tudo? Ah, pastor, estou sofrendo demais. Aí Deus é capaz de rasgar o céu, descer nessa casa, ministrar ao seu coração e dizer: tá chorando por... Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que tudo está no controle, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você pode olhar para alguém que está do lado e apontar um dedinho profético assim, com muito amor, e dizer: e mandou te dizer que Ele está cuidando. Eu cuido de ti. Eu cuido. Descansa, 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 descansa. Comece a sorrir. Eu tenho uma palavra para dizer para alguém: não desista desse seu Getsemane. Não abandone o teu... Não abandone o teu chamado.